Verificada a existência do quórum regimental de que trata a Portaria 145/2017, declaro aberta a 39ª sessão ordinária virtual de 17 de dezembro de 2020. Gostaria de indagar aos senhores conselheiros se existe alguma correção ou retificação da ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma correção, declaro aprovada a ata. Quero informar que a doutora Helena Resplante disponibilizou a resolução referente ao processo 1.880/2019, da contribuinte Roberta Cristina. E a doutora Jusileide disponibilizou a resolução 1.998/2017, Eletrociclo Moraes. Os senhores verifiquem se tem alguma correção a ser feita, se for o caso. Dando início com a ordem do dia, passemos à pauta de julgamento. Hoje teremos 4 processos, todos da empresa KSB, Comércio e Construções Ereli ME. Os 2 primeiros são semelhantes à matéria e os 2 últimos também. Então, a doutora Jusileide vai começar com o relato, a doutora Wanda segue e faz as observações pertinentes ao processo. Então, primeiro processo de recurso 1.6028/2017, aí 2017-16-347. Recorrente, KSB, Comércio e Construções Ereli ME, recorrido, célula de julgamento por instância. Relatora, doutora Jusileide Maria Silva Nogueira. E o processo seguinte vai ser acompanhado do doutor Wander, processo de recurso 1.6027/2017, aí 2017-16-351. KSB como recorrente e célula de julgamento por instância como recorrido. O relator será o doutor Wander Uchoa. Com a palavra, a doutora Jusileide. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros, conselheira, senhor procurador. O referido auto de infração relata entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. O contribuinte deixou de providenciar a posição do selo fiscal de trânsito no ano de 2012 em notas fiscais eletrônicas no montante total de R$ 382.394,68. Na informação complementar, o auditor fiscal ele fala que a empresa, em seus registros da Cefaz, foi constatado que 20 notas fiscais de entrada no montante equivalente já falado, não fez a posição do selo fiscal, em desacordo com os procedimentos previstos no caput 157, parágrafo 1º a 3º, do decreto, do artigo 158, decreto 24569 de 97. A defesa, ela diz o seguinte, ela relata que, primeiro, ela fala que esse período de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro de 2012, ela se reporta ao artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que entende por estar em decadência. Em segundo, ela fala que, na realidade, o atuante, ele em nenhum momento provou que a impugnante teria adquirido as mercadorias descritas nas notas fiscais que alega não seladas. Então, que não há comprovação. E que essa comprovação não poderia ser feita somente através dos sistemas fazendários. Né? Então, ela pede que julgue improcedente. O julgamento de primeira instância, ele torna o feito procedente e diz que o embasamento da autuação foi em planilhas de nota fiscal eletrônicas destinadas versus a entrada no Cometa, no sistema da Cefaz.
Então, após o confrontamento dos documentos da empresa, os dados fornecidos pelo sistema foi o que gerou ao auto de infração. Então, ele fala que, esses sistemas eles são regularizados pela Receita Federal. Então, tem uma parceria com a Receita Federal, que é autorizada pela Cefaz e o destinatário. E que, em relação à decadência, ele diz que, no caso que se trata de lançamento de ofício, como tal, o prazo decadencial para a Fazenda publicar o relançamento deve seguir a regra geral, contida no artigo 173 do CTN. Nesse caso, ele diz que a arguição é que, a partir de janeiro de 2013, e se encerrou em janeiro de 2018, o lançamento se aperfeiçoou em 6 de outubro de 2017, com a ciência do contribuinte do auto de infração. Na hipótese, em regra geral, disposto no artigo 150, parágrafo 4º do artigo do CTN, como alega o contribuinte, não houver qualquer tipo de pagamento por parte do contribuinte, aplica-se a norma prevista no 731 do CTN, que é chamado lançamento de ofício. Que, se não houve a posição do selo fiscal, automaticamente não houve recolhimento de imposto. Então, no primeiro caso, ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento é de 5 anos a contar a data do fato gerador. No segundo caso, que é o caso do contribuinte não havendo qualquer comprovação acerca do pagamento, o prazo é de 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador. Então, ele julga procedente também por essa situação. Então, considerando que a acusação trata de falta de selagem das normas fiscais da aquisição de mercadorias, entende que não houve qualquer pagamento do imposto por ocasião da entrada dessas mercadorias. Então, ele entende que deve ser aplicado o 173.1 do CTN. No mérito, o regulamento do ICMS, decreto 24.569/97, trata da obrigatoriedade de aposição do selo fiscal de trânsito das notas fiscais de aquisição de mercadorias em operações interestaduais, em seu artigo 57. A empresa alega que o autuante não prova que ela adquiriu as mercadorias constando notas fiscais objeto da acusação. Todavia, não merece acolhida, tendo em vista que a infração foi apurada a partir dos dados fornecidos pelo laboratório fiscal. As notas fiscais eletrônicas contidas no relatório estão embasadas no sistema Nota Fiscal Eletrônica Corporativa, Nota Fiscal Eletrônica, que o armazenamento do controle dessas notas são desenvolvidos em parceria, que eu já falei anteriormente, com a Receita Federal do Brasil, a partir de documentos gerados pelo emitente, que é dada autorização pela Cefaz. Então, quais são os sistemas? Cometa, Citran, Nota Fiscal Eletrônica Corporativa, DIEF e FED, cujos dados embasam de forma consistente o lançamento. Então, decide pela procedência do auto de infração. A autuante, em seu recurso, ela alega que a decadência com base em aplicar o artigo 173.1 do CTN e alega que a decadência, o prazo de decorrência do direito do fisco que afetar o lançamento fiscal, não é pelo 173.1 do CTN, mas sim pelo 150, parágrafo 4º do CTN. Nesse sentido, ele requer que seja improcedente o auto de infração. Aí ele pede também a nulidade da aplicação da multa, com base que as notas que foram emitidas nesse período estão em decadência, e reitera que, na verdade, a empresa não deixou de selar qualquer nota fiscal de aquisição interestadual de mercadorias. Pede a comprovação de fato. Deste modo, ele exige a comprovação da selagem. O fisco, primeiro, teria que provar que, de fato, a recorrente teria adquirido as mercadorias, objeto das notas fiscais supostas não seladas, que não foi feito neste caso, sendo de todo devida a acusação em sua causa. Ele novamente pede a procedência do feito fiscal com base nessas informações.
nessas alegações. O parecerista confirma a procedência, parecer número 45/2020, estão nas folhas 46 a 40, 46 a 47, 46, 7, 46 a 47, onde ele reitera a procedência do feito fiscal conforme o julgamento singular da primeira instância, e ele fundamenta que a acusação foi exatamente a juntada de planilhas notas fiscais destinatárias vezes o cometa de entrada no ano de 2012, após confrontar os documentos fiscais da empresa pelo sistema da Cefaz. Concorda com o jogador singular no tocante ao afastamento da decadência do lançamento, pois entende que, em se tratando de descumprimento da obrigação acessória, a regra de contagem do prazo decadencial é a prevista no artigo 1731 do CTN, pois não se leva em consideração, em caso dessa natureza, se houve ou não pagamento do imposto, mas tão somente o descumprimento da obrigação acessória, no caso é o selo fiscal. Nesse caso, o prazo para lançamento começou a partir de 1º de janeiro de 2013 e se encerrou em 1º de janeiro de 2018, ao passo que o lançamento se efetuou em 6 de outubro de 2017, com a ciência do contribuinte em nota de infração. A empresa recebeu as notas fiscais de outras empresas, de outros estados da federação, no mérito, ele alega, e não providenciou a posição do selo fiscal, conforme exigido no artigo 157 do decreto 24.597. Foram utilizados os sistemas do Cometa, né, do Citran, das notas fiscais eletrônicas corporativas, de FFD, cujos dados estão embasados consistentes no lançamento. Então, portanto, ele caracteriza o auto-infração na aplicação da Lei 12.696, no artigo 123.3M, com a redação dada pela Lei 16.258, de 2017. Pelo exposto, ele reconhece o recurso ordinário, negar-lhe provimento para manter a decisão de procedência proferida em primeira instância para julgar procedente auto-infração. A Procuradoria adota o parecer das folhas de 46 a 47 e lavra o auto de acordo com a assessoria processual tributária. Esse é o relato, senhor presidente. Foi breve, mas é porque não tem muito o que se falar mesmo, né? É isso. Obrigado, doutora Jusileide. Doutor Wander, com relação ao seu processo, tem alguma distinção em relação ao processo da doutora Jusileide? Bom dia a todos. Senhor presidente, o nosso processo, a única diferença que tem, no nosso processo não consta pedido de decadência, porque aqui é o ano de 2013. Então, é só a questão de mérito mesmo, que é igual, aqui são ausência de selo em 11 notas fiscais de entrada em operações interestaduais no exercício de 2013. A metodologia foi a mesma, as peças recursais também são as mesmas, as razões recursais, são as mesmas. E só uma observação, para fins de relato tão somente, é que após o parecer da assessoria processual tributária, os patronos judiciais dessa empresa comparecem aos autos renunciando os poderes. Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Seguindo a trilha processual, passo a palavra ao doutor Biratã Andrade, representante da Dutra PGE. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Silvana. Presidente, eu posso aqui já manifestar sobre os dois processos, né? Tendo em vista que guardam compatibilidade, a diferença aqui é só a questão do exercício, onde um vai redundar no pedido de decadência, né? Que seria o exercício 2012, aí teria em tese uma decadência parcial. E em relação ao exercício 2013, aí não há sequer de se cogitar dessa arguição de decadência.
mas no mais a tese suscitada pela defesa sistemática de autuação é a mesma. Então, acho que dá para a gente fazer essa abordagem dos dois processos. Inicialmente, né, inaugurando aqui a minha manifestação, em relação à decadência em um dos processos, a gente afasta, e eu creio que esse entendimento é por unanimidade, tendo em vista aqui que se trata de um descumprimento de obrigação acessória, e como tal, essa Câmara, não só essa Câmara, mas o contencioso, da forma geral, todas as câmaras e a Câmara Superior têm entendido que nessa situação, até porque respaldado jurisprudência pacífica, né, nos tribunais superiores, entende que se tratando de cumprimento de obrigação acessória, não há que se falar em aplicação de 150 parágrafo 4º, até porque não há que se falar aqui em homologação de imposto. Então, assim, diante disso, nós afastamos essa arguição em um dos processos. Em relação ao mérito, né, e a gente vai observar que, inclusive, essa argumentação, se a gente for olhar, embora os outros dois processos não se tratem de aposição de selo fiscal, mas essa linha de defesa, inclusive, é adotada para os demais processos seguintes, no sentido de que desconhecer essas operações. Não, eu não sei que operações são essas, simplesmente eu desconheço, e o fisco tem que demonstrar isso, esses sistemas aí, por si só, não tem esse condão, não tem essa força. E, assim, é interessante destacar que esse tipo de alegação, ele teve um tempo aqui no CONAT, mas já faz bastante tempo isso, né? Que alguns advogados começaram a vir com essa linha de raciocínio, com essa tese, né? Que perdeu força, mas no início era muito comum, né? As partes, os advogados chegaram e disseram, não, mas aqui o sistema por si só está dizendo que está no sistema, mas de repente uma empresa chegou e utilizando meu nome devidamente, fez o registro e tudo mais. E aí a gente começou a exigir também das empresas que demonstrasse alguma atitude proativa em relação a essa situação, porque assim, não se pode admitir que seu nome esteja sendo utilizado indevidamente de uma forma reiterada, né? Porque uma coisa é você eventualmente ter ali, de repente, alguém utilizando seu nome, outra coisa é você verificar durante um bom exercício, período de tempo, como a gente via, e empresas as mais diversas possíveis, né? Um bom período de tempo, alguém está utilizando o seu nome devidamente, você não está tomando nenhuma providência. Eu sei que isso aí foi perdendo força e nunca mais eu tinha visto esse tipo de alegação. É só assim mesmo para historiar um pouquinho aqui, a gente que tem mais tempo aqui no CONAT, né, para historiar um pouco essa questão desse tipo de alegação que eu nunca mais assim realmente tinha visto aqui no contencioso. Mas assim, a gente sabe da validade dos sistemas, eventualmente pode até existir alguma inconsistência, mas aí entra naquela regra, naquela questão da qualquer fato impeditivo, extintivo, modificativo, cabe à parte demonstrar, caberia a ela demonstrar pelo menos alguma atitude tomada em relação a isso que ela chama de registro indevido. Não há. Nós estamos, por exemplo, aqui no ano 2020 e a empresa não trouxe nada que, de alguma forma, demonstrasse isso, ficou na mera alegação. Então, assim, é um tipo de defesa, de raciocínio que realmente não tem, até porque a gente sabe, como disse aí, a questão dos sistemas, são sistemas, né, que devidamente válidos, operados por servidores públicos, que gozam de presunção, de legitimidade, enfim. Então, assim, diante desses fatos, não há muito o que se discutir, a não ser aqui opinar pela a manutenção da autuação de procedência fiscal. São essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, Piratã. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. A palavra está com a doutora Jusileide, inicialmente, depois do doutor Alexandre Goiana. Senhor presidente, eu quero só aqui reiterar as palavras do seu procurador, porque o sistema da Cefaz, ele é bem preciso, né? A gente tem uma certa experiência
em fazer esse confronto de informações de notas fiscais emitidas pelo contribuinte e pelo o recebimento dessas informações através do sistema da Cepaz. Então, assim, eu reitero aqui a fala do seu procurador e também dizer que não houve nenhuma informação a mais no processo em defesa do contribuinte. Ele apenas argumenta, só argue que não há provas dessas notas, né, que essas são 20 notas que foram emitidas, e ele não apresenta nenhuma nota, nenhum documento que realmente diga que isso não aconteceu. Então, assim, eu não vejo, de fato, negar a existência dessas notas com base em dizer que o sistema da Cepaz é falho. Né? Então, essa é a minha declaração. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutor Cileide. Doutor Alexandre, com a palavra agora. Senhor presidente, meus nobres amigos, conselheiros, Tobiratã, Silvana, prazer renovado estar com todos aqui. É mais uma dúvida, senhor presidente, do que uma consideração. Essas operações, pelo que eu estou vendo aqui, essa empresa é uma empresa, salvo engano, de venda de materiais de construção, né? Essas operações que ela praticou, né, essas operações em entrada, não são sujeitas à substituição tributária? Porque se forem sujeitas à substituição tributária, a gente pode debater a atração do artigo 126, não é? Que traz aí a possibilidade de redução da penalidade para 10%, caso o imposto já tenha sido pago, ou então parágrafo único, né, a 1% se tiverem sido pagas e escrituradas, né? E eu confesso que eu procurei essa informação aqui nos autos, mas não localizei as notas, só a chave. Tentei entrar aqui na consulta, mas como eu estou sem certificado digital, eu não consigo enxergar a nota fiscal também. A gente teria essa informação? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Algum conselheiro tem a resposta? Doutor Wander tem? Não, eu pediria também a algum outro conselheiro, porque eu estou com o mesmo problema do doutor Alexandre. Meu certificado digital está lá no escritório. E eu estou em casa. Aí o pessoal lá tem que acessar os processos, assinar e fica sempre lá. E aí eu não vejo a chave também aqui. Para falar a verdade, viu, Wander? Meu certificado digital está espalhado aqui no escritório. É porque o meu computador não lê, rapaz. Que é Mac, não tem um problema e não lê o certificado digital. Não sei por quê. Tá certo. Doutor Henrique, quer falar? Me corrija aí, mas eu acho que o decreto do material de construção é posterior ao período, não é não? Bom, deixa eu fazer uma consideração. Nós estamos tratando aqui de a meu ver, uma infração que já de muito tempo há um entendimento nesse contencioso que ela é específica para o descumprimento da obrigação acessória de selagem. Está lá no artigo 123.3m. O artigo 126, data venha dos que pensam em contrário, eu penso que só pode ser aplicado na não existência daquela sanção específica no 123. É claro que ele pode ser aplicado em descumprimento de obrigação acessória? Pode, o artigo 126. Vou dar um exemplo, que esta Câmara mesmo, não sei se foi esta Câmara, foi a primeira Câmara, aplicou o entendimento do 126, inclusive com o parágrafo 1, doutor Alexandre, foi no caso de uma exportação em que o contribuinte tinha tido o benefício do drawback na isenção do ICMS na importação, e a legislação prescreve uma série de procedimentos que o contribuinte deve fazer junto ao SESUT, inclusive na comprovação da exportação, né, daquele produto que foi objeto do drawback, né, da isenção do ICMS sobre importação. E o contribuinte, ele não cumpriu com aquelas formalidades, com aqueles dispositivos, e o agente do fisco, ele lavrou o auto de infração cobrando o ICMS de importação, né? Já que não haveria comprovação
efetiva no sistema da Secretaria da Fazenda e nem com o processo iniciado lá no SESUT, de que aquelas mercadorias haviam sido exportadas. Durante o procedimento do processo administrativo, melhor dizendo, o contribuinte trouxe as notas fiscais lá da Trade Company de São Paulo, que havia feito as exportações, vinculando as entradas das notas fiscais aqui de transferência dessa mercadoria lá para a Trade em São Paulo exportar essa mercadoria. As mercadorias, né, objeto do drawback. Vinculando, fazendo todas as vinculações no documento fiscal. Então, nós aplicamos o entendimento do descumprimento da obrigação acessória do artigo 126 e parágrafo único. Por quê? Primeiro, porque trata de não incidência. Lá está previsto no caput do artigo 126. Segundo, porque no próprio teor da infração, para além dele dizer que não haveria comprovação da exportação, o agente do FIS também disse que não foram obedecidos os dispositivos do decreto, que eu não lembro o nome, daqueles que diz como é que deve ser feito os procedimentos formais, no caso de exportação por drawback. E aí nós aplicamos 126, parágrafo único, né? 126, não incidência, parágrafo único, porque depois nós verificamos que essas notas fiscais de transferência para trade estavam escrituradas, né? E na época não existia essa questão, e o imposto, até poderia se aplicar essa nova redação, porque não tem imposto devido nessa operação, já que trata-se de exportação, mas assim, há sim casos em que o artigo 126, no descumprimento de obrigação acessória, pode ser aplicado. Mas são casos em que você não encontra, penso eu, a norma, a sanção específica daquele descumprimento de obrigação acessória. No caso, nós temos essa sanção do 123.3M desde quando foi criada a lei do selo, 11.531. Se eu não me engano, é de 91. Ou seja, 90 ou 91, algo por aí. Então, veja, eu não vejo como, para mim, pouco importa, no caso, se essas operações são objeto de substituição tributária ou não são. Porque o que interessa é saber se é possível, tendo uma sanção específica, tentar a infração na sanção inespecífica, no meu caso. Mesmo que, aparentemente, essa sanção do 126 possa trazer benefício ao contribuinte. Porque, no caso, não me parece ser a sanção específica. Volto a dizer, nós aplicamos o 126 na questão do drawback, porque não existe sanção alguma para esse caso no 123. E nós fomos nos socorrer do artigo 126, já que o contribuinte tinha descumprido uma sanção, descumprido uma formalidade, todo aquele procedimento deve ser feito no SESUT para gozar do benefício da não incidência do ICMS quando exportar mercadoria importada sob drawback, e aí, não tendo este parâmetro do 123, nós somos nos socorrer no 126. Por isso que eu acho assim, que não vejo evidência no sentido, aliás, não vejo a eficácia no sentido de saber se essas operações são objeto de ST ou não. Porque me parece que há aí a regra específica do artigo 103M. Eu faço uma correção no entendimento do parecerista, que ele aplicou o 123M com a nova redação dada pela Lei 16.258/2017. Embora que a sanção seja a mesma, 20%, mas não deve se aplicar essa nova redação, porque os fatos da época vigorava conforme a legislação da época. E a 16.258/2017, ela só trouxe um dado a mais na redação para dizer que não se aplicava a sanção às operações de saídas interestaduais. Então, não vejo por que trazer essa nova redação da Lei 16.258/2017, no caso em concreto. Presidente, eram as observações. Obrigado, Toleilson. Telinete, só um instante, Telinete. Doutor Henrique tinha falado com relação à lei, o decreto da substituição tributária de matéria de construção. Na verdade, o decreto é 31.270 de 2013, de 1º de agosto de 2013. No entanto, só produziu os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.
Os períodos referenciados à ação fiscal são 2012 e 2013. Só esclarecimento, com a palavra, doutora Elineide. Bom dia a todos. Na realidade, eu ia só lembrar que aí, no caso, eu acho que talvez a gente nem tenha elementos para aplicar. É que essa lei, a 16258, ela trouxe o parágrafo 12, determinando a aplicação da multa de 2% Isso. quando as operações estiverem escrituradas. E o imposto pago no caso da infração prevista no artigo 123.3N. Aí, no caso, poderia, se tivesse essa comprovação nos autos, aplicar esse parágrafo. Era só isso que eu queria colocar para a discussão. Doutora Elineide, qual o número da lei aí, só para... Bem É a lembrado, última, a professor Elineide. 16258. É o Bem lembrado. 12. Certo. É o 12 no artigo 123. Alterou o 123 as penalidades? Certo, perfeito, perfeito. É a lei das penalidades que é conhecida, ficou conhecida. Senhor presidente, Está em discussão. Doutor Wander? pronto, né? Só para deixar claro que eu tinha feito essa análise aí já, não há que se falar na aplicação do parágrafo 12, porque realmente não há comprovação nem de escrituração nem de imposto pago. Então, Senhor presidente, Sim, doutora Elineide. eu reitero aqui as palavras do doutor Wander, porque no meu processo também eu procurei notas fiscais escrituradas e também pagamento e não encontrei. Por essa razão, eu me acosto aqui à doutora Elineide. Obrigado, doutora Elineide. Senhores, processo da discussão. Eu acho... Sim, doutor Leilson? Eu acho que essa questão não foi trazida, mas doutor Wander foi o ponto central. A questão da renúncia de mandato, né, que houve, e parece que houve. Eu li também no meu processo, tem lá essa renúncia de mandato, tem a notificação extrajudicial, por falta lá de pagamento, rompimento do contrato, etc., né? Então, as defesas, né, os recursos foram muito sucintos, muito resumidos, não trouxeram absolutamente nada de comprovação. A doutora Elineide trouxe um fato interessante, que é o parágrafo da segunda, que toda vez que a gente tiver agora nota sem selo, a gente tem que lembrar do parágrafo da segunda da Lei 1625 de 2017, que trouxe aí esse parágrafo no artigo 123, né? Mas aqui realmente não tem nenhum elemento para a gente aplicar. Obrigado, doutor Leilson. Senhores, já estão aptos e confortáveis para votar durante o processo? Doutor Biratã, gostaria de fazer mais alguma consideração? Presidente, eu não vejo necessidade, porque, assim, acho que os relatores, o doutor Leilson, a doutora Maria Elineide, todos, o Alexandre Bueno também, com seu questionamento que suscitou essas manifestações bem esclarecedoras, assim, todos sabem do meu entendimento, até um entendimento até mais radical do que o doutor Leilson, entendo que é um tipo de situação que não se aplica para o descumprimento de obrigação acessória, porque se existe uma penalidade específica para o descumprimento de obrigação acessória, não há de se cogitar a questão de se cabe, se é isenta, se é sujeito à substituição tributária. Então, assim, eu vou até mais além, né, em relação a esse posicionamento. Mas, então, não teria nada a acrescentar, não. Obrigado, Biratã. Então, senhor, eu vou colocar em votação. Haverá uma diferença com relação ao processo da Jusileide, que tem a decadência. O doutor Wander é só mérito. Doutor Jusileide, como vota com relação à decadência? Como não houve recolhimento do imposto e não houve a obrigação acessória declarada, eu afasto a decadência. De acordo com o artigo, né, da CTN 731. Doutor Henrique? Presidente, voto com a relatora. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutor Leilson? Presidente, com a relatora, e só para acrescentar que o STJ recentemente, acho que em outubro, ele decidiu o descumprimento de obrigação acessória ainda mantendo o entendimento 173.1. Recentemente, ainda mantém ainda. Depois a gente pega esse RESP, doutor Leilson. Doutor Alexandre? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Wander? acompanha a relatora, senhor presidente.
Agora, no mérito, os dois vão votar ao mesmo tempo, o doutor Jusileide e o doutor Wanda. No mérito, como vota a doutora Jusileide? Doutora Jusileide? Acho que ela caiu, não? A Conexão. conexão. Está nos ouvindo, doutora Jusileide? Pronto? Sim. Ótimo. No mérito, como vota? No mérito, do conhecimento do recurso ordinário, legal e provimento, para manter a decisão de procedência de provida em primeira instância e de acordo com a sancionadora da Procuradoria. Obrigado, doutor Jusileide. Doutor Wander, no mérito, como vota? Senhor presidente, também conheço o recurso ordinário, né, de provimento, para manter a decisão exarada em primeira instância, fazendo apenas uma observação, que eu creio ser necessária, da aplicação da penalidade com a redação vigente à época dos fatos, como bem ressaltou o conselheiro Leilson. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Essa observação vale também para a doutora Jusileide, tá certo? Na penalidade, certo, doutora Jusileide? Ok, presidente. Como voto, doutor Henrique? Presidente, me acosta ao voto dos relatores. Doutora Elineide? Com os relatores. Doutor Leilson? Com os relatores. Com os relatores. Doutor Alexandre? Acompanhe os relatores, senhor presidente. E doutor Wander? Quer votar para acelerar o processo? Acompanho. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, nega provimento para confirmar a decisão condenatória exarada em primeira instância nos termos do parecer da douta PGE. Esta decisão para ambos os processos. Dando seguimento à nossa pauta, anuncio o processo de recurso 1.6032/2017, aí 2017-16-249. Recorrente KSB Comércio e Construções Limitada, empresa, recorrido Seju, relator doutor Henrique José Leal Gereissati. Processo seguinte, de relatoria do doutor, processo de recurso 1.6031/2017, aí 2017-16-251. Recorrente KSB, recorrido Seju, relator doutor Leilson Oliveira Cunha. Doutor Leilson, o doutor Henrique fará o relatório e o senhor acompanhará e fará as observações pertinentes ao seu processo. Tudo bem? Com a palavra, o doutor Henrique Gereissati. Primeiramente, presidente, gostaria de desejar um bom dia a todos, os conselheiros e conselheiras, doutora Silvana, doutor Biratã aqui presente. O presente processo é fruto também da mesma ação fiscal anterior, né, da empresa KSB, né? E ele trata da acusação de falta de escrituração no livro de registro de entradas de documentos fiscais relativos a operações ou prestações também não lançadas na contabilidade. Segundo o relato do auto-infração, o acusado deixou de registrar em sua escrituração fiscal digital, a FD, 265 notas fiscais de entrada no exercício de 2012, tendo infringido o artigo 276, inciso G do Decreto 24569 de 97, com penalidade prevista no artigo 123, 3G da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017, correspondente a 10% do valor da operação, totalizando um lançamento no montante de R$ 105.751,97. Anexo à informação complementar, a planilha com relação discriminada de todas as notas fiscais não lançadas na escrituração, inclusive com suas respectivas chaves de acesso. Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente que o auto seja extinto com julgamento de mérito em função da decadência do crédito tributário relativo aos meses de janeiro a setembro de 2012, conforme disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Solicita ainda a improcedência da acusação, uma vez que não reconhece as omissões apontadas pelo autuante. Segundo a defesa, o autuante em nenhum momento provou que a impugnante teria adquirido as mercadorias descritas nas notas fiscais, razão pela qual seria indevida a presente cobrança. Ao final, requer provar sua versão dos fatos, especialmente a juntada posterior de documentos,
ouvidas de testemunhas e perícia técnica. O julgador de primeira instância afasta a decadência por entender que se aplica ao caso a regra do artigo 1731 do CTN, por se tratar de lançamento de ofício. No mérito, decide pela procedência da autuação. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica e reforça todos os pedidos solicitados na instância singular. O processo é encaminhado para a assessoria processual tributária, que emite parecer sugerindo a parcial procedência com reenquadramento da multa para a sanção prevista no artigo 123.8L, por entender ser esta mais benéfica. E, ao final, também, como nos processos anteriores, a empresa junta um mandato renunciando à defesa, né, o recurso da empresa, e até anexa alguns documentos com relação à cobrança que estaria fazendo para poder publicar isso e que a empresa seja notificada em relação a isso. Seria esse o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Leilson, com relação ao seu processo, quais são as observações? Presidente, nada a acrescentar. Nada a acrescentar. Só o exercício que muda e o valor da multa. Obrigado, doutor Leilson. Com a palavra, doutor Biratã. Obrigado, presidente. Renovando aqui o cumprimento a todos. Assim, de forma bem objetiva, nós temos aqui um descumprimento de obrigação acessória, né, não escrituração das notas fiscais no livro de entradas. A penalidade aqui, a discussão aqui vai ser em torno de qual a penalidade a ser aplicada. Nosso entendimento aqui diverge, inclusive, do que é sugerido aqui no parecer do assessor. Ele sugere aqui a aplicação 123.8L. Todos sabem que, nesse caso, nosso entendimento é do 123.3G, já que é uma penalidade específica para a falta de escrituração, inclusive na modalidade eletrônica. Nosso ver é claro como o sol, né? O sol que está fazendo hoje, é um belo sol, às vezes fica nublado, mas o sol está bonito. Tem a questão de decadência aqui também, né? Em um dos processos, eu peço, o doutor Henrique, tem arguição? É só o doutor Henrique que tem arguição, que é 2012. Só do doutor Henrique, né? Bom, aí o raciocínio também vai ser o mesmo, né? Descumprimento de obrigação acessória, aplicação do 173.1, né? Lançamento de ofício. Presidente, me parece que são só essas as considerações, porque assim, a linha de raciocínio a defesa da empresa é só dizendo que essas operações desconhecem alguma coisa. A mesma tipo de defesa, o mesmo tipo de alegação que foi utilizado lá para a questão da ausência de selo, parece que foi utilizado também aqui para essa falta de escrituração do livro registro de entrada, ou seja, simplesmente negar e nada mais do que isso. Então, assim, não temos mais nada a acrescentar, senhor presidente. É confirmar aqui a autuação fiscal nos termos em que ela foi proposta. É só. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Senhor presidente, renovo aqui o meu a todos. E eu queria só manifestar aqui que o meu pensamento, respeitando aqui o seu procurador, divergindo em relação à penalidade, que eu penso sempre pela benéfica, ser benéfica ao contribuinte, que é a 8L. Então, conforme já foi votado nos processos anteriores, eu tive o mesmo pensamento. Somente isso, senhor presidente. Obrigada. Então, a proposição da penalidade no auto de infração é 123.3G, né? A Transjustiça está lembrando que ela se manifesta pela 8L. O processo está em discussão, senhores conselheiros. Presidente, no meu caso, no meu processo, a multa que foi aplicada lá inicialmente foi de R$ 38.498,74, que é a multa lá da nova redação trazida lá pelo 3G, né, 10%, com redação da 16.258/2017.
como eu tenho entendimento de que quando tem operações tributadas e operações não tributadas, há que fazer um recálculo. Eu fiz o cálculo aqui, no meu caso, operações tributadas, a base de cálculo é de R$ 274.236,23. A multa, no caso de operações tributadas, que é uma vez o valor do imposto. Então, o imposto está destacado na planilha do agente do fisco, que ele colocou de ICMS nessas operações, é de R$ 36.406,84. E as operações não tributadas, também a gente colhe da planilha, é o valor de R$ 110.751,18, que aí se aplicaria o artigo 126, de 10%, que daria 11.075,12. Bom, se eu somar essas duas multas, eu vou somar aqui, que eu tenho a impressão que ela vai dar maior do que o valor que foi originalmente aplicado no auto de infração. Exatamente, vai dar R$ 47.481,96, enquanto, como eu disse, no auto de infração, a multa está em 38.498,74. Então, no meu caso, que entendo que deva ser aplicado o 3G e o 126, eu vou me acostar à autuação e aí eu aplico o 123 3G, já trazido pela nova redação da Lei 16.258/2017, já que é mais benéfica ao contribuinte. Então, essa é a observação que eu faço em relação ao meu processo, já que há operações tributadas e operações não tributadas. Obrigado, doutor Leils. Doutor Henrique, quer fazer alguma observação? Presidente, partindo do raciocínio aí do doutor Daílson, que já foi até decisão nossa reiterada aqui em sessões anteriores com relação a essa estratificação da cobrança, né? Fazendo esse cotejo dessas informações, como o doutor Daílson bem o fez, a gente também tem um valor superior ao valor que foi lançado no auto. Então, com base nessa informação também, eu vou ficar efetivamente com o que foi lançado. Se a gente colocar aqui, separar as operações efetivamente tributadas, que seria uma vez o valor da operação, daria R$ 87.408,86, e as operações não tributadas ou pagas por ST, a cobrança seria de mais R$ 35.536,32, fazendo um total de 87.400, fazendo um total de 122.945,18, ou seja, bem superior ao valor lançado, que é de 105.751,97. Então, seria aplicar o mesmo raciocínio aí que o doutor Daílson procedeu também. Obrigado, doutor Henrique. Senhores conselheiros, entenderam as observações feitas do doutor Leils como do doutor Henrique? Okay. Doutor Biratã, quer se manifestar sobre essas observações? Presidente, se torna desnecessário, tendo em vista que a nova capitulação, ou melhor, essa estratificação aí, na verdade, resultaria numa multa acima daquela que foi originariamente lançada. Então, perde aí a razão de ser, né? Então, pela confirmação mesmo da autuação. E com relação à proposição do Juscelino de reenquadramento de penalidade? Como eu disse aqui, é de uma clareza solar aqui a aplicação, né, do dispositivo aqui da 103 3G, a nosso ver, né? Obrigado, Biratã. Senhores conselheiros, querem debater sobre a questão da penalidade ou todos já têm convicção e podem votar? Eu creio que todos já têm a sua posição formada, já formado e firmado, né? Então, eu vou... sentimentado. O doutor Henrique vai votar, primeiramente, a questão da decadência, depois eu voto do doutor Henrique e do doutor Leilson no mérito. Doutor Henrique, como vota com relação à decadência suscitada pela parte? Presidente, voto por afastar a decadência, por entender que se trata de obrigação acessória e a regra aplicada seria a do 173.1 do CTN, não a do 150, parágrafo 4.
Doutora Elineide? Com relator. Doutor Leilson? Sem áudio. Estava sem áudio e sem controle do mouse. Com relator, presidente. Obrigado, doutor Alexandre? Voto com o relator, senhor presidente, sobre a decadência. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Jusileide? Com relator, senhor presidente. No mérito, como vota, doutor? Então, a decadência suscitada do primeiro processo de doutor Henrique foi afastada. No mérito, como vota, doutor Henrique? Presidente, voto por receber o recurso ordinário, negar-lhe provimento e confirmar integralmente a decisão de primeira instância, enquadrando, mantendo a penalidade sugerida pelo auditor no artigo 123, 3G. Por ser esta também a penalidade específica ao caso. Com a nova redação dada pela 16.258/17, né? Isso, que foi o que foi aplicado pelo próprio auditor já no lançamento. Doutor Leilson, no mérito, como vota? Presidente, vou seguir o relator, né? E no seu também é o mesmo? Eu também, no mesmo sentido. Certo. Dando seguimento à votação, doutora Elineide? Presidente, só deixando registrado, né, em desacordo com a manifestação do parecer da assessoria processual, mas de acordo com a manifestação oral da Procuradoria, né? Certo. Doutora Elineide? Com os relatores. Doutor Leilson voltou. Doutor Alexandre? Senhor presidente, eu vou pedir licença aos novos relatores para discordar sobre a aplicação da penalidade, aplicando, por sua vez, o artigo 123, 8L, conforme discussões nós tivemos aqui na Câmara em outras situações. Doutor Wander? Senhor presidente, acompanho a primeira divergência. Doutora Jusileide? Senhor presidente, como já manifestei o meu pensamento, eu acompanho o primeiro voto divergente. Colhidos os votos, verificado o empate, compete a esta presidência, na forma regimental, deliberar, proferir voto de desempate. No presente caso, como tu já conhece o meu posicionamento, como existe penalidade específica, eu voto pela aplicação da penalidade prescrita no artigo 123, 3G da Lei 12.670/86, com a nova redação dada pelo a 16.258/2017. Esta é a decisão. Senhores, a nossa pauta hoje já foi toda cumprida. Estamos nos assuntos gerais. Alguma observação? Não havendo assunto geral, eu quero agradecer a todos e desejar um bom dia e convocá-los todos para amanhã. Eu pediria que pudesse entrar às 8 horas, seria melhor, porque todos os demais conselheiros estarão presentes, mas uma breve confraternização, uma breve palavra com todos os conselheiros. É possível? 8 horas, presidente? 8 horas. Vai ficar meia hora aqui. Eu vou fazer de casa, viu? Vou fazer de casa, porque não dá para eu deslocar e chegar aqui 8 horas, não. Tem que deixar a menina no colégio. Amanhã é o último dia de colégio. É importante. Tá certo, Alexandre. 8 horas. A pauta amanhã é a continuação desse mesmo processo, talvez seja simples também, certo? O doutor Alexandre está confiando em deixar a menina no colégio com essa pandemia? Rapaz, tá indo, Biratã, desde que começou, você acredita?